Se colocar em pé, irmãos, por favor, para nós fazermos a leitura. Êxodo 12, 24 a 28. Diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Dai-nos a Tua direção para essa mensagem agora, que possamos sair daqui edificados, com conhecimento, mas também com prática nas nossas vidas, também com a perspectiva da ação correta acerca da Páscoa do Senhor nas nossas vidas e também para que possamos passar a outras pessoas. Dai-nos a direção do Teu Santo Espírito. Traga à nossa memória os pensamentos corretos da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Não sei se vocês, quando criança, mais jovem, ou talvez até agora na ideia adulta, já brincou de eco? Quem aqui já brincou de fazer eco? Todos nós, né? Pelo menos a maioria. Eu também tive a oportunidade várias vezes de brincar de fazer eco. Lembro que uma das vezes, um pouco mais recente, nós tivemos com a família na Foz do Iguaçu, lá nas Cataratas, e nós paramos num lugar bem fundo assim, dava para ver lá embaixo a água, e eu lembro que eu cheguei na ponta e fiz assim: oi! Parei para escutar a minha voz: oi, 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 oi. Eu gostei daquilo, falei: legal. Aí depois eu fiz de novo: pronto! Aí o negócio: pronto, 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 pronto. Sabe o que é interessante do eco? É que o eco, ele é a sua voz, mas não é a sua voz. Por quê? Porque o eco, ele é a sua voz, mas é a sua voz um pouco diferente. Podemos dizer que o eco é um tipo da sua voz. A voz do eco é um tipo da sua voz, mas ela não é a sua voz. Ela é diferente, possui algumas vibrações, algum volume diferente, né? Então, você olha para o eco, escuta o eco da sua voz, mas não é igual. Tem algumas nuances, algumas mudanças, algumas características, vamos dizer assim. Mas brincar de eco é interessante, né? Porque a gente consegue perceber algo naquilo, né? O tom, o vibrado e por aí afora. Êxodo 12, irmãos, é um texto que ele deixa para nós alguns ecos da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa dos judeus é a Páscoa dos judeus. Nós não comemoramos a Páscoa, a festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa é a festa dos judeus. Quem comemorava a Páscoa e comemora a Páscoa do jeito que ela está na Bíblia são os judeus, o povo de Israel. Mas, irmãos, o Êxodo 12, a partir do povo hebreu e daquela primeira Páscoa, ele traz para nós ecos da Páscoa que nós podemos celebrar, prestar atenção, seguir e praticar à luz do Novo Testamento e das nossas vidas hoje.
Quando nós olhamos para esse texto da Páscoa do Senhor, da primeira Páscoa do Senhor, nós podemos firmar aqui 3 ecos daquela Páscoa que são observados e que podem ser observados por nós nos dias de hoje. Então, o primeiro eco é a ordem. Segundo eco é a necessidade. E o terceiro é a urgência. Então, ordem, necessidade e urgência da Páscoa do Senhor. Quando nós lemos os versículos de 12, o capítulo 12, versículos de 1 a 7, que dizem assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Então aqui você percebe uma ordem do Senhor, falando ao povo de Israel, diz assim: falou o Senhor ao povo de Israel, falou o Senhor àquela congregação, falou o Senhor àquele povo lá na terra do Egito, e o Senhor continua estabelecendo ordens, como deveria ser comemorada a Páscoa daquele povo, ou dos judeus. E ele diz: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Então aí Deus estabelece um novo calendário, um novo tempo, uma nova ordem acerca daquilo que eles deveriam celebrar, que era a Páscoa do Senhor. E ele dá uma ordem, dizendo assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: vocês precisam seguir essas ordens na comemoração da Páscoa do Senhor. E como seria isso? Ele diz: aos 10 desse mês, dia 10 do mês 7, tome cada um para si um cordeiro. Então percebe que na ordem da Páscoa precisava de um cordeiro que deveria também seguir as orientações que Deus deu àquele povo. E ele diz assim: segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então o cordeiro, ele precisava abarcar toda a família. Na verdade, toda a família precisava participar do cordeiro. Ninguém devia ficar de fora. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Então, se for pequeno, você pode juntar com o vizinho, vai lá, mata o cordeiro, vocês dois, junta e participa desse cordeiro. Como deveria ser isso? Conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O Senhor continua dando a ordem, dando princípios acerca de como deveria ser celebrada a Páscoa. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. O que significa isso, irmãos? Teria que ser perfeito, não podia ter defeito nenhum. Macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então você já começa a perceber que naquela Páscoa dos judeus era preciso ter o cordeiro, era preciso ter um sacrifício, e era preciso fazer do jeito que o Senhor estava ordenando. E no versículo 7, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então eles deveriam agora pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais, naquilo que a gente conhece mais como batente, né? Nos umbrais, na verga das portas, porque o Senhor precisaria ver o que eles estavam fazendo, o Senhor precisaria contemplar a obediência daquele povo. E ele continua falando aqui: não comereis dele cru, nem cozido o 8, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, porque o fermento é símbolo de pecado, com essas ervas amargosas, e comerão.
A Páscoa dos judeus tinha a ver com algo difícil, algo amargoso, algo que relembrava o sofrimento, ou que relembrasse o sofrimento, o tempo amargo, o tempo difícil que eles passaram no Egito. Senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixarás até amanhã. Vocês precisam comer tudo, mas o que dele ficar até amanhã, não vão usar. Se ficar algo até amanhã, não usem, queimem no fogo. Aí o versículo 11, assim, pois, comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, porque esse sacrifício do cordeiro, essa comida, com a lembrança de um tempo difícil, é a Páscoa do Senhor. E daí, o versículo 19, ele diz, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os seus deuses farei juízo, eu sou o Senhor. Aqui nós temos as instruções do Senhor, irmãos, quanto à Páscoa, que essas instruções apontam para um novo tempo, versículos de 1 a 3 nos dizem isso, para um cordeiro que deveriam seguir as ordens para esse cordeiro todas as vezes que fossem celebrar a Páscoa. Agora isso, irmãos, essa é a Páscoa dos judeus. Um cordeiro morto, sangue nas portas, lembrança de dias amargos. Mas para o Novo Testamento tem um eco disso. Nós não vamos matar o cordeiro. Nós não vamos pichar os umbrais da nossa porta com sangue. Mas o eco aqui para nós, irmãos, é que para a celebração da Páscoa do Senhor, existe a ordem do Senhor, ou a ordem do Senhor. E essa ordem, a igreja no Novo Testamento e nós precisamos obedecer, nos apropriarmos dela e entendermos, irmãos, que o eco do cordeiro lá maltratado, lá sacrificado, lá com sangue derramado e pichado nos umbrais da porta, para nós hoje é o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele foi sacrificado naquela cruz, marcou uma época, marcou um tempo, marcou um novo calendário. Agora o calendário não é mais do judeu ou do cordeiro morto, do sangue na porta, mas é o calendário de Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e que esse sangue precisa ser aspergido, não mais nos umbrais, mas sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas. Então o eco para nós hoje, irmãos, quanto à ordem, é essa, é uma obediência à apropriação do Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. A ordem é que o sacrifício de Cristo seja anunciado, seja propagado, e que as pessoas participem desse sacrifício. Essa é a ordem. Jesus, para nós hoje, é o centro da Páscoa do Senhor. Já foi morto, o sangue já foi derramado, e todo aquele que foi aspergido pelo sangue de Cristo é salvo em seu nome. Portanto, esse sangue também precisa ser anunciado e repassado para a vida de outras pessoas. O sacrifício de Cristo precisa ser aceito para que haja salvação e para que haja libertação na vida de uma pessoa. Agora, seu primeiro eco é uma ordem. Foi dada uma ordem para o povo judeu, e a ordem para nós hoje é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nós devemos anunciar e que devemos participar desse sangue todos os dias das nossas vidas, sendo obedientes a Ele. Então essa é a ordem da Páscoa do Senhor. Mas eu disse também que existe um outro eco da Páscoa do Senhor para os nossos dias, nesse texto, que é a necessidade. Versículos de 29 a 36, mais especificamente os versículos 36 e 37, que dizem assim: e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes
lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. E agora o versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar os meninos. Versículos 29 e 36 fala da necessidade de que o povo tinha daquela Páscoa, daquele cordeiro morto naquele dia. E a necessidade aqui, irmãos, é a necessidade da graça. Páscoa, irmãos, é mensagem de graça do Senhor para a vida do homem, para as nossas vidas. Diz o texto que o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. O Senhor agiu em favor do povo sobre o problema que eles estavam enfrentando ali, que era o problema de tanto tempo preso no Egito, sendo escravos no Egito, e eles precisavam de libertação. Essa era a necessidade, uma necessidade de serem libertos daquela escravidão que eles enfrentavam. O texto diz que o povo ficou escravo no Egito, sofrendo durante 430 anos, nas mãos do faraó, sendo maltratados, escorraçados e sendo usados como escravos. Mas ainda bem, irmãos, que Deus é um Deus gracioso. E diz o texto que, perante esse sofrimento do povo, Deus deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Isso é, que Deus agiu de tal forma naquela região, no povo e também sobre o Egito, que eles foram então tocados pelo Senhor e o povo foi liberto. Então, irmãos, no Novo Testamento, Deus liberta o povo por sua graça em Jesus Cristo. Naquela época, a libertação foi por meio do Cordeiro. Hoje, a libertação, o perdão dos pecados, é por meio da ação de Deus, por sua graça em Jesus Cristo. Então essa é a necessidade. Nós temos hoje, o mundo hoje, irmãos, tem a necessidade de olhar para Jesus, enxergar a Jesus, aquele que é o proponente, né? Aquele que propõe a libertação pela graça. Os versículos 31 diz assim: levantai-vos, saí do meio deles, ou do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tenho dito. Necessidade aqui, irmãos, de serviço ao Senhor, de fazer aquilo que o Senhor pediu que eles fizessem. E ainda no versículo 34, o povo tomou sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Necessidade, querido irmão, irmã, na Páscoa, é abrirmos mão daquilo que leveda as nossas vidas. O fermento da maldade, do pecado, que corrói, que separa do Senhor. A Páscoa é mais uma mensagem de santificação do que uma mensagem de comércio. É mais uma mensagem de vida amarga, de introspecção sobre o pecado, do que uma mensagem doce de ovos de chocolate de coelho de Páscoa. É bem o contrário, né? Enquanto a nossa Páscoa hoje fala de chocolate, de doce, a Páscoa dos judeus fala de erva amarga, de arrependimento, de contrição, de roupa sobre os ombros. E assim, diz o texto, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e de roupa, e o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios. Portanto, irmãos, a mensagem da Páscoa é a mensagem da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz isso: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Mensagem da Páscoa, mensagem de sacrifício, baseada na graça de Deus, que gera salvação. Então há uma necessidade, irmãos, no mundo hoje. Quantos estão aí por fora, comemorando a Páscoa daquela forma que nós vimos na escola dominical, com as tradições da família, com a proliferação do comércio, estão distantes da real necessidade que a Páscoa pede.
O mundo precisa ouvir de Jesus e precisa entender que a maior necessidade deles é o Cordeiro Jesus Cristo. Mas também, irmãos, além da necessidade, existe um outro eco da Páscoa. Nós vimos que o primeiro eco é a ordem, para comemorar a Páscoa da forma que o Senhor ordenou. Páscoa hoje é sacrifício de Cristo, sangue derramado, corpo sacrificado, e é isso que deve refrescar a nossa memória, preocupar a nossa memória sobre a ordem do Senhor. Será que estamos celebrando a Páscoa de acordo com a ordem do Senhor, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual? E em segundo lugar, a gente viu que há uma necessidade, a necessidade de libertação foi para o povo de Israel. Deus o libertou pela graça face aos egípcios. E hoje há a necessidade de Deus libertar o povo por meio da sua graça em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo liberta por sua graça. Essa é a necessidade da Páscoa. O terceiro eco, que é o último, uma urgência. Versículos 12, 37 e 41 do capítulo 12, diz assim: E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Partiram, saíram logo. Cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque se não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 400 anos, ou 430 anos. Havia uma urgência ou não, irmãos? Quanto tempo o povo sofrendo no Egito? Sob as garras do faraó. Então, depois de 430 anos, irmãos, sofrendo, presos, que urgência eles tinham de serem libertos. Continua o texto dizendo: e aconteceu que ao fim dos 430 anos, eu gosto dessa parte, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Naquele mesmo dia, saíram da terra do Egito. Essas palavras, irmãos, indicam a necessidade de uma urgência. O versículo 42 diz que esta noite é de vigília ao Senhor. Olha, urgentemente vocês precisam vigiar, porque algo extraordinário vai acontecer. Porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Daí, os irmãos sabem o que aconteceu aqui. Que o Senhor passou com o seu anjo destruidor, olhou para as casas do povo de Israel, viu que ali tinha servos dele, e todas as outras residências que não tinham o sangue do Cordeiro foram mortas. As pessoas foram derrotadas pelo Senhor. Mas o povo de Israel, irmãos, eles saíram, eles foram libertos. Então, essa urgência, irmãos, também é necessária nos dias de hoje, existe nos dias de hoje. Naquela época, os filhos de Israel partiram. O tempo, 430 anos escravos. Naquele dia, naquele mesmo dia, essa frase, naquele mesmo dia, aparece 2 vezes nesse texto curto. Naquele mesmo dia, a ideia é de que o povo partiu logo. E isso ecoa para nós hoje, irmãos. Nós e o mundo não estão presos no Egito. As pessoas não estão no Egito, mas estão presas no mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. E diz que o mundo
ainda tem um governante, tem um rei que comanda, que é o próprio diabo. E as pessoas estão presas nesse Egito, vamos dizer assim, nesse momento, nesse mundo, sofrendo. Quanto sofrimento, irmãos, das pessoas. Sofrimento espiritual, sofrimento emocional, sofrimento da alma. E o pior sofrimento é o povo caminhar em passos largos para o inferno. O povo sofrendo hoje. Então há uma urgência para o mundo que está preso nesse sistema, por exemplo. Mas você sabe também que nós não temos Faraó no dia de hoje, ou nos dias de hoje, mas nós temos o próprio diabo. O mundo, um tipo, um eco do Egito. O diabo, um tipo e um eco de Faraó, que prende as pessoas num determinado local. Então existe uma urgência, irmãos, hoje, de libertação, de salvação da alma. A morte de Jesus, para nós hoje, é o sacrifício definitivo que livra o homem do juízo e conduz para uma nova vida, que é a vida eterna. Essa é a urgência na época da Páscoa. As pessoas precisam entender que o que liberta e o que salva, o que perdoa o pecado, é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa do Senhor. Existe uma urgência, e essa urgência, ela precisa ser suprida, irmãos, através da nossa ação em pregar o Evangelho do Senhor, em anunciar o verdadeiro Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus Cristo. Interessante que após a Páscoa, após a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o Senhor liberta o povo de Israel. O Senhor liberta o povo de Israel. Então hoje, irmãos, na época da Páscoa, mais do que nunca, o Senhor quer libertar a vida das pessoas que estão indo para o inferno, que estão nas garras do próprio Satanás. Mas para isso, eu e vocês precisamos levar essa mensagem adiante. Eu quero fazer um desafio para você, nessa conclusão aqui. E o desafio é o seguinte: eu não tenho família aqui. Minha família está toda em Minas, em Santos. Eu não tenho família aqui. Mas se tivesse, com certeza nós iríamos nos reunir para comer alguma coisa. Um peixe, porque a minha família gosta de peixe, bastante, assado, no molho, para talvez comer ovos de chocolate, ou alguma caixa de bombom, mas eu não tenho família aqui, então eu não vou fazer isso, a não ser com a minha família nuclear, daqui a pouco lá em casa. Mas se elas estivessem, se meus avós, meus primos, nós iríamos fazer uma mesa grande, e todo mundo junto, iríamos participar da Páscoa do Senhor. Talvez você vai fazer isso hoje. Não sei onde você vai passar a Páscoa, com quem que você vai almoçar, se você vai comer carne ou peixe, não interessa, né? Comida não é tão importante assim. O ovo de chocolate também não é tão importante assim, ainda que seja muito bom. Mas o mais importante, irmãos, e esse é o meu desafio, é o que você vai fazer e falar nesse momento lá na mesa, lá com seus parentes. Qual é a mensagem que você vai deixar? Eu quero te incentivar a pregar o Evangelho, a dizer que a Páscoa tem 3 ecos para nós nos dias de hoje: uma ordem, uma necessidade e uma urgência. E que, como nós vimos na escola dominical, fazendo uma conexão com os 2 estudos aqui, tem muita tradição, muito comércio, mas a Páscoa do judeu foi dessa forma, mas a nossa Páscoa hoje é Cristo Jesus, o Cordeiro Pascual,
sangue derramado e corpo mutilado para salvar. Então, aproveite esse tempo para anunciar essa palavra, para pregar sobre a verdadeira Páscoa do Senhor. Amém? Estava conversando com a irmã e dizendo para ela, aproveita o momento, né? Se tiver ovo, se tiver coelho, não tem problema. Aproveita o momento para fazer uma ponte com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e pregar a Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa palavra. E eu quero, ó Deus, encerrar esse momento